Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre ligações químicas, né? Nós vamos falar sobre os dois tipos de ligações químicas que nós trabalhamos no ensino fundamental, com vocês aí do nono ano, ok? Então vamos acompanhar aqui essa aula para que a gente possa entender esses tipos de ligações para a formação de algumas moléculas, tá joia? Então vamos lá. Bom, o que é importante antes de iniciar, que esqueci de falar, é que vocês façam um resumo do assunto que nós estamos trabalhando. Faça a leitura do livro didático, faça um resumo de todo esse assunto, tá certo? Então vamos começar, né? Ligações químicas. Existem dois tipos de ligações químicas, tá? Quais são os dois tipos de ligações químicas? São as ligações iônicas e as ligações covalentes, tá ok? Então nós vamos estudar cada uma dessas ligações, iônicas e covalentes, ok? Então vamos lá? Primeira coisa, ligação iônica. Bom, o que é uma ligação iônica? É uma ligação entre dois ou mais íons. O que é um íon? Só para a gente retomar. É aquele átomo, né, que tem excesso ou falta de elétrons. É aquele átomo que está carregado positivamente ou negativamente, tá certo? Então, o que acontece? Quando esses átomos estão eletrizados positivamente ou negativamente, eles podem se atrair, né? O que eu coloquei aqui, ó? Olha o exemplo de uma ligação iônica. É o cloreto de sódio, tá? É o famoso sal de cozinha. O que acontece? Vamos lá. Vou pegar a tabela periódica. Pessoal, busque sua tabela periódica, abra ela, se eu não me engano é página 197, para acompanhar tudo que a gente está apresentando aqui, tá certo? Então, coloquei a nossa tabela periódica. O sódio, que é o Na, é de que família? Vamos ver aqui, ó. O sódio está na família 1A, tá certo? Família 1A, tá ok? O Na, que é o sódio, né? Ele é da família 1A. O que quer dizer isso, que ele é da família 1A? Quer dizer que na distribuição eletrônica, ele tem um elétron na última camada. Se vocês pegarem a apostila de vocês, aqui no cantinho, né, no canto superior direito, tem a distribuição elétrica. Eu não consegui achar uma imagem com distribuição elétrica por camadas. Então, se você vier na apostila de vocês, página 197, você vai ver aqui, ó, que tem 2 elétrons, 8 e 1. O que quer dizer isso? 2 na camada K, 8 na L e 1 na M, não é isso? Tá certo? Por isso que ele está no terceiro período, que é na horizontal aqui. Então, o Na, ele tem quantos elétrons na última camada? 1, não é isso? O que a gente vai fazer? A ligação iônica, a gente vai explicar aqui através da regra do octeto. O que acontece? Qualquer elemento químico, para ele ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. No nosso caso, o cloro, o Na, que é o sódio, ele tem 1 porque ele é da família 1A, não é isso? O cloro está lá do outro lado, ó, no extremo, na família 7A. Né? A família 7A tem 7 elétrons na última camada. Se você pegar aí na tabela de vocês, no canto superior direito, você vai ver que a última camada é de 7 elétrons. O que acontece? Tanto o sódio quanto o cloro não são estáveis, não estão estáveis. Por quê? Porque precisa ter 8 na última camada. Bom, o que vai acontecer? Esse Na aqui, que é o sódio, para ele ficar estável, o que é mais fácil? É isso que vocês têm que ter em mente. O que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons ou ele perder um elétron? Por quê?
eu digo isso? O sódio, se ele perder um elétron dessa última camada, qual que é a camada anterior dele? Não é 8? Não é isso? Então, o sódio ele tem maior facilidade de se tornar estável ao perder um elétron. Então, todos dessa família aqui, ó, do lítio até o frâncio, que é a família 1A, ele tem a tendência de perder um elétron. E aqui o cloro, vamos pensar no cloro. A última camada dele não tem 7? É mais fácil ele perder esse 7 ou ele ganhar mais um elétron? Bom, é mais fácil ele ganhar um elétron, porque ganhando um elétron ele fica com 8 elétrons na última camada e estabiliza, ok? Então, o sódio está querendo perder um elétron e aí ele encontra com o cloro que quer ganhar um elétron. Então, ocorre uma ligação iônica. Por quê? Porque um quer perder, o outro quer ganhar. Joia? Então, por isso que eles se unem. É uma atração. Porque um perde, né? E o outro ganha. Tá certo? Sai de um e vai para o outro. Ok? Então, isso é uma ligação iônica. Vamos ver agora o que eu preparei aqui para vocês, que eu encontrei, que é bem legal. É uma animação, né, que vai explicar e vai mostrar a questão atômica disso. Bem legal. Vamos ver? Então, vamos lá. Vou abrir aqui para a gente. Já vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ai, calma. Não posso parar. Aí, febre, né? Então, nós estamos aí abrindo o simulador, a animação, né? Só um minutinho. Vamos abrir o flash aqui. Aí, vai abrindo. Beleza, tá? Ok? Vamos lá? Vamos trabalhar as ligações iônicas. Vou deixando ele falar e vou pausando quando achar necessário, beleza? Vamos lá. Substâncias iônicas são aquelas formadas por íons. Um exemplo de substância iônica é o cloreto de sódio, ou sal de cozinha. O cloreto de sódio é formado pela ligação iônica entre o sódio e o cloro. De acordo com a regra do octeto, o átomo de sódio e o átomo de cloro, quando isolados, não são estáveis, pois não apresentam 8 elétrons na última camada. Olha aí, pessoal, acho que com essa imagem fica mais fácil, ó. A primeira camada tem 2, não é isso? A segunda camada tem 8, não é isso? E a última camada, a terceira camada tem 1, né? Ele é da família 1A, então ele tem 1 elétron na última camada. O cloro, né? Ó, tem 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira, ok? Beleza? Então vamos lá, deixa ele falar. Contudo, se houver transferência de um elétron do sódio para o cloro, ambos atingirão a estabilidade, pois ficarão com 8 elétrons na última camada. Desse modo, forma-se um íon positivo, o cátion sódio, e um íon negativo. Ok? Olha isso. Saiu um elétron dessa última camada e chegou no cloro. Um perdeu, o outro ganha. Se esse aqui perdeu, ele fica positivo. Por que ele fica positivo? Relembrando, porque ele tem mais próton do que elétron. No seu núcleo aqui, ele tem mais próton do que esses elétrons aqui. E o cloro, ele vai ficar negativo por quê? Porque ele recebeu
um elétron. E aí ele vai ter mais elétron do que prótons, ok? E aí? O ânion cloreto. Tendo cargas elétricas opostas, esses íons se atraem mutuamente e se mantêm unidos, formando o cloreto de sódio. A essa força de atração dá-se o nome de ligação iônica. Na prática, a formação do cloreto de sódio não envolve apenas 2 átomos, mas um número enorme de átomos, de modo que no final teremos um cristal envolvendo uma grande quantidade de íons. Um outro exemplo de ligação iônica é a formação do fluoreto de cálcio. De acordo com a regra do octeto, nenhum desses átomos é estável, pois não apresentam 8 elétrons na última camada. Pessoal, olha lá, preste atenção. O cálcio é da família 2A. O que significa ser da família 2A? É dizer que na última camada ele tem quantos elétrons? 2. 1, 2. Então, o que é mais fácil? Ele perder esses 2 elétrons, porque na camada anterior vai ter 8, né? Se você contar aqui, aqui tem 8. Então, é mais fácil ele perder esses 2 elétrons, né? Do que ganhar 6 elétrons. E o flúor? O flúor, tem 7 elétrons na última camada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, qual a tendência dele? Ganhar um elétron, ok? Então, vamos ver o que ele mostra aí. Entretanto, se houver uma transferência de 2 elétrons do cálcio, um para cada átomo de flúor, todos atingirão a estabilidade, pois ficarão com o octeto completo. Olha lá, né? O que acontece? O cálcio precisa perder 2, mas o flúor precisa ganhar só 1. Então, ele vai ceder 1 elétron para esse flúor aqui e o outro elétron para esse flúor aqui, correto? Então, você precisou de 2 flúors e 1 cálcio, certo? Isso é uma ligação iônica também, porque um perdeu e os outros 2 ganharam, tá certo? Vamos ver. Formam-se um íon positivo, o cátion cálcio, e 2 íons negativos, os ânions fluoreto. Como têm cargas opostas, esses íons se atraem e se mantêm unidos, formando o fluoreto de cálcio. Em geral, as substâncias iônicas resultam da combinação de metais por terem tendência a perder elétrons, tornando-se cátions, e não metais, por terem tendência a receber elétrons, tornando-se ânions. Outros exemplos de compostos iônicos são o brometo de potássio e o óxido de lítio. As substâncias iônicas são eletricamente neutras. Isso significa que nessas substâncias a carga total positiva é igual à carga total negativa. Para escrever... Pessoal, valeu! Entenderam como que é essa ligação iônica? Beleza? Então vamos voltar lá nos nossos slides, tá? Vou fechar aqui. Voltando no nosso slide. Tudo bem? Então, você tem que analisar o quê? Se o elemento tem tendência de perder elétron e o outro tem tendência de ganhar elétron, vai ocorrer uma ligação iônica. O que eu fiz aqui? Eu vou dar mais exemplos para a gente trabalhar. Como que você tem que fazer também, tá? Como se fosse o passo a passo de como identificar se vai dar certo essa ligação iônica, quantos elementos eu preciso de um, quantos elementos eu preciso do outro. Vamos ver? Então, vamos lá. Quais são os exemplos? Primeiro exemplo. Nós temos cálcio e oxigênio, tá certo? O que acontece? Se você voltar aqui, cálcio está na família 2A. Oxigênio está na 6A, tá certo? Então, vamos voltar aqui. O que acontece? O cálcio está na 2A. O que acontece? Nós falamos o quê? Que ele tem 2 elétrons na última camada. Como é que vocês têm que fazer aí no caderno de vocês? Cálcio tem quantos elétrons? Vou usar aqui a caneta para a gente entender, tá?
Ó, tem 2 elétrons na última camada. Eu vou colocar esses pontinhos aqui representando os 2 elétrons na última camada. E o oxigênio tem que ter quanto? 6. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? O que tem que acontecer? Né? O cálcio precisa perder esses 2 elétrons, correto? E o oxigênio precisa o quê? Ganhar esses 2 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar o entendimento nosso. Esse elétron aqui vem para onde? Vem para cá, correto? E este outro elétron também vem para cá. Tá certo? Entenderam? Então, sai 2 elétrons daqui, vem 2 elétrons para cá. Correto? Tudo bem? Então, é a forma que eu estou representando. A saída de 2 elétrons do Ca indo para onde? Para o oxigênio. Quantos elétrons o cálcio vai ficar? Ele não perdeu esses 2? O que a gente falou na regra do octeto? Se ele perdeu esses 2, a camada anterior dele tem que ter 8. Então, ele estabilizou. E o oxigênio não tinha 6? Não ganhou esses 2? Então, ele passa a ter 8 elétrons na última camada. Ele estabilizou também. Ok? Então, como é que vai ficar? Deixa eu apagar aqui. Como é que vai ficar? Ca, óxido de cálcio, ok? Beleza? Entenderam como é que é essa ligação iônica? Como é que você vai fazer isso no caderno? Beleza? Vamos dar mais um exemplo. Opa, voltando aqui. Olha lá. Agora eu tenho potássio, tá? E bromo. Se você pega a tabela periódica de vocês, tá certo? O potássio é da família 1A. Tá certo? Pode procurar ele lá na 1A. E o bromo, ele é da família 7A, ok? O que quer dizer? Que o potássio tem 1 elétron na última camada e o bromo tem quanto? 7. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? O que tem que acontecer? O potássio tem que perder 1 elétron e o bromo precisa ganhar 1 elétron. Então, esse potássio vai sair, esse elétron do potássio vai sair daqui e vem para onde? Vem para o bromo, não é isso? Correto? Pessoal, então o que eu tenho aqui? O potássio sai, o elétron do potássio saindo e o do bromo recebendo. O potássio passa a ter 8 elétrons na última camada. E o bromo passa a ter quanto? O bromo passa a ter 8 elétrons na última camada. Essa é a regra do octeto, ok? Tem as exceções do hidrogênio, tá certo? E do lítio, que eles não precisam de 8. Para estabilizar, eles só precisam de 2 elétrons na última camada. A gente vai falar mais disso também quando for falar de ligação covalente, tá certo? Então, como é que ficou aí? O K perdeu e o BR recebeu. Você faz isso no caderno, tá? Os pontinhos, a seta. Eu estou usando os recursos que eu tenho no momento, que é esse aqui. Fica meio estranho aí, mas é o que eu tenho, tá certo? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui. Como é que vai ficar isso, então? KBr, brometo de potássio. Tá certo? Não se preocupe como é que se chama. Isso a gente vai estudar mais no final do curso da disciplina de Química. Tá certo? Vamos ver o último exemplo? Tá? Você tem aí magnésio e flúor. Magnésio é da família 2A. Procura lá. Mg. Família 2A. Dos alcalinos terrosos. Tá certo? Então, o que acontece? Ele tem 2 elétrons na última camada. Procura o flúor aí.
Se você observar, o flúor ele é da família 7A. Então, 7A está lá do outro lado, perto dos gases nobres. A 7A é a família, o grupo 17, né? E aí, quantos elétrons ele tem? Se ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Correto? Aí, 7. Para estabilizar, o que o flúor tem que fazer? Receber um elétron. E o magnésio? Né? Tem que perder esse elétron. Então, o que vai acontecer? O magnésio vai perder esse elétron. Certo? Vai vir para cá, não é isso? O magnésio perdeu e o flúor recebeu. O que aconteceu nesse caso aqui? O flúor já estabilizou, mas o magnésio ainda não. O que vai ter que acontecer, então, para estabilizar o magnésio? Você vai precisar de outro flúor. Então, mais um F. E aí, ele tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, na hora que ele se aproxima, o magnésio vai oferecer o outro elétron para esse flúor aqui, né? E aí? O que aconteceu? Esse flúor estabilizou? Sim, porque ele passou a ter 8. E o magnésio também se estabilizou. Então, como é que vai ficar a equação da molécula? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Como é que vai ficar? MgF2. Por que MgF2? Porque você precisou de um átomo de magnésio e 2 de flúor, ok? Entenderam como que é o processo da ligação iônica, pessoal? É assim que funciona, tá certo? Um tem que receber, o outro tem que perder, tá bom? Bom, vamos passar para frente, vamos dar sequência. Isso é ligação iônica. Agora nós vamos falar das ligações covalentes. Vamos lá? Pessoal, olha lá, ligação covalente. Pessoal, perdão, aqui eu não troquei, tá certo? Aqui é ligação covalente, tá certo? Ligação covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons, tá certo? Bom, o que vai acontecer? Os dois átomos não podem perder, eles querem receber. Vamos dar um exemplo? Ó, H2O. Olha a tabela. Hidrogênio, está aqui, ó. Olha o hidrogênio aqui, tá certo? O que você vai fazer? O hidrogênio está aqui, ó, está na família 1A, mas ele não pertence à família 1A, tá certo? Isso é importante. O que é? Ele é um átomo especial, a gente já falou isso nas aulas anteriores. O hidrogênio, para ele estabilizar, ele não precisa de 8 elétrons na última camada, ele precisa de 2, tá certo? Então vamos lá. E o oxigênio está aqui, ó, na família 6A, tá? Família dos calcogênios, 6A, ele tem quantos elétrons? Se você observar aqui no canto superior direito do seu livro, você vai ver que na última camada ele precisa do quê? Ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, o que acontece? Se o hidrogênio precisa ganhar e o oxigênio também precisa ganhar, só que o hidrogênio precisa ganhar 1 e o oxigênio precisa de 2, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar, eles vão usar ao mesmo tempo. Um vai emprestar para o outro e eles usam ao mesmo tempo. Então, 2 átomos de hidrogênio, por quê? Para equilibrar um átomo de oxigênio, igual as ligações iônicas que nós acabamos de falar. Eu vou mostrar agora a animação da ligação covalente e vocês vão perceber isso, tá? E daí eu vou dar mais exemplos, ok? Deixa eu só arrumar aqui. Opções de seta, porque eu preciso arrumar, né? Visível, para acessar novamente a animação. Não é isso? Olha aí, a animação está aí. É a mesma animação.
Só que agora nós vamos com ligação covalente, né? Substâncias moleculares são aquelas formadas por moléculas. Um exemplo de substância molecular é a água, constituída por moléculas formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio dispõe de 6 elétrons na última camada e, de acordo com a regra do octeto, necessita de mais 2 elétrons para adquirir a estrutura eletrônica de um gás nobre. Cada átomo de hidrogênio tem apenas 1 elétron na primeira e única camada. Necessita de mais 1 elétron para ficar com a mesma estrutura eletrônica do gás nobre hélio, cujo átomo tem 2 elétrons na primeira e única camada. Então, ó, isso é importante. O hidrogênio é um átomo especial. Para ele equilibrar, ele não precisa de 8, ele precisa de 2, tá certo? Porque ele só tem uma camada. E a primeira camada, de acordo com a regra das camadas, lá que a gente explicou, na camada K cabe no máximo 2 elétrons, não é isso? Então vamos deixar ele falar. Quando esses átomos se unem para formar a molécula de água, cada átomo de hidrogênio compartilha com o oxigênio um par de elétrons. Desse modo, todos os átomos adquirem a estrutura eletrônica estável de um gás nobre. A esse compartilhamento de elétrons, que leva à formação de moléculas, dá-se o nome de ligação covalente. Existem maneiras distintas de representar uma molécula: a fórmula molecular, a fórmula eletrônica ou de... A fórmula eletrônica é o tipo de situação que a gente está utilizando, tá certo? Nos exercícios. Beleza, vamos lá. E a fórmula estrutural. As ligações covalentes também podem ser formadas por pares eletrônicos duplos, como no caso da molécula do gás. Olha aí para vocês verem. O oxigênio precisa receber 2, o outro oxigênio também precisa receber 2. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Eles vão usar o mesmo elétron na última camada. Só que nesse caso, cada um precisa de 2. Então, eles vão oferecer 2. Este primeiro aqui vai oferecer 2 para o segundo e o segundo vai oferecer 2 para ele. Eles estão compartilhando. Quer dizer o quê? Usando ao mesmo tempo. Gás oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Os 2 átomos de oxigênio se unem compartilhando 2 pares de elétrons, de modo que cada átomo fica com o octeto completo. Forma-se assim a ligação covalente dupla. A molécula de oxigênio pode ser representada pelas seguintes fórmulas. O2, fórmula molecular, e a eletrônica que a gente vai explicar aí. E a estrutural. Além de formadas por 1 ou por 2 pares eletrônicos, as ligações covalentes podem ser formadas por 3 compartilhamentos de elétrons. Olha aí, pessoal, o nitrogênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 elétrons na última camada. Para ele equilibrar, ele precisa receber 3. O outro nitrogênio também precisa receber 3. Então, eles vão compartilhar 3 elétrons cada um. E aí eles estabilizam. Vamos ver? Caso da molécula do gás nitrogênio. Os 2 átomos de nitrogênio se unem, compartilhando 3 pares de elétrons, de modo que cada átomo fica com o octeto completo. Forma-se assim a ligação covalente tripla. Como é que fica a fórmula? A molécula do gás nitrogênio pode ser representada pelas seguintes fórmulas. As moléculas são formadas por átomos que apresentam a tendência de ganhar elétrons, ou seja, átomos de não metais ou semimetais. Outros exemplos de substâncias moleculares são o gás carbônico e o álcool. Ok, pessoal? Eu acho que é isso. O simuladorzinho ajuda a gente a visualizar a situação. Vamos lá. Então, vamos trabalhar as ligações covalentes, né? Os exemplos. Vamos ver. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Oxigênio. Nós vimos o quê? Pode pegar aí na tabela. Família 6A. Outro oxigênio, família 6A. Vamos fazer o esqueminha eletrônico, né? Então, ó,
Opa, escolhi errado aqui. Caneta. Então, você tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você também tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Para estabilizar, o que precisa acontecer? Você precisa ter 8 elétrons na última camada, correto? Então, como é que a gente faz isso na representação eletrônica? Você vai fazer o quê? Eu vou tentar fazer aqui com o mouse, é mais difícil, tá? Você vai colocar ele numa circunferência, tá? Vai colocar ele dessa forma aqui, ó. O que significa? Que esses 2 elétrons estão sendo compartilhados. E aí, quantos elétrons passa a ter cada átomo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não estabilizou. E esse aqui também passa a ter 7, né? 6 desse aqui, mais esse aqui 7. Então, eu vou fazer o outro compartilhamento. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Ok? E agora, quanto que cada um passa a ter? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 2 estabilizaram, tá certo? Cada um tem 8, seguindo a regra do octeto. Isso é uma ligação covalente. Por que é covalente? Os 2 precisam ganhar. Então, os 2 compartilham seus elétrons. Como é que vai ficar a equação? Deixa eu apagar aqui, né? Como é que vai ficar? O2, porque foram necessários 2 átomos de oxigênio, ok? Vamos ver outro? Flúor, tá? Se você for lá na tabela periódica, o flúor é da família 7A. Ele tem quantos elétrons? 7, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó. Correto? 7. Opa, faltou um aqui, né? 7. Flúor, 7. Correto? E agora, para eles estabilizarem, eles precisam o quê? Compartilhar um elétron. Então, vou pegar aqui, ó, compartilhar esse elétron aqui, ó, com esse outro aqui. Tá certo? O que vai acontecer? 7 com mais 1, 8. Os 2 passam a ter 8 elétrons, ficam estáveis, e aí nós temos uma ligação covalente, né? Fluoreto, tá bom? Vamos lá. Último exemplo. Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio tem quantos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio tem quanto? 1. Não é isso? O que vai acontecer? Para estabilizar o oxigênio, precisa de quantos? Vai precisar de 2. E para o hidrogênio estabilizar, precisa de quantos? Só 1. O hidrogênio pode perder? Guarda isso. O hidrogênio nunca perde esse elétron. Ele só tem 1, coitado. Então, ele precisa de mais 1 para estabilizar. Então, o que vai acontecer? O oxigênio vai compartilhar o elétron com o hidrogênio. Estabilizou o hidrogênio? Beleza, estabilizou. Mas o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. O que você vai precisar, então? De mais um hidrogênio. Então, está aqui, ó, esse outro hidrogênio. O que vai acontecer? Você vai compartilhar também. Hidrogênio não perde elétron. Tá certo? Pessoal, estabilizou o hidrogênio? Sim. Estabilizou o oxigênio? Também, porque agora ele tem 8, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
estabilizou. Então, agora você tem os dois estáveis. Vou apagar aqui, tá? Como é que eles vão ficar? H2O. Tá certo? Esse é o elemento químico. No caso de vocês, pessoal, vocês não precisam apagar o desenho. Vocês deixam o desenho, tá? Conforme vocês vão fazendo no caderno. Tá certo? Beleza? Isso é a ligação covalente. Ok, pessoal? Terminamos a nossa aula. Posteriormente, eu vou passar para vocês os exercícios. Façam os exercícios. Dúvidas, entre lá no site e perguntem, tá? Beleza? Então, até a próxima, tá certo?